Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje o 4º Fórum Nacional das Corregedorias. Na abertura do evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Fux, destacou a importância da gestão colaborativa e que seja levado em consideração todas as realidades do Poder Judiciário. O Fórum Nacional das Corregedorias é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Fundo da Amazônia. Supremo Tribunal Federal retoma a audiência pública sobre o tema. Termina hoje o prazo para o pedido de substituição de candidatos aos cargos de prefeito e vereador para as eleições municipais de 2020. E ainda, conheça o serviço de conciliação e mediação virtual da Justiça Gaúcha. Esta plataforma pode ser usada para cobrança de dívidas, revisão de contratos e superendividamento, por exemplo. Corregedores de todo o país estão em Brasília para discutir e apresentar ações para o enfrentamento de desafios na realidade do judiciário atual. É o 4º Fórum Nacional de Corregedorias, organizado pelo CNJ. A abertura do evento contou com a participação dos corregedores de justiça de todos os tribunais superiores. O Fórum Nacional é para aprimorar a atuação dos agentes do Poder Judiciário na prestação de serviços ao cidadão. O ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, reforçou a importância de uma gestão colaborativa. O Conselho Nacional de Justiça tem a missão constitucional de promover o aperfeiçoamento contínuo da magistratura através de todos os procedimentos, atos normativos que temos editados para aperfeiçoar a justiça e, de igual modo, nós temos essa função e temos exercido de coordenar políticas judiciárias destinadas a garantir condições para atuação livre e, acima de tudo, responsável dos magistrados e também a melhor eficiência na resposta do judiciário. Durante o encontro, a Corregedoria Nacional de Justiça vai apresentar o plano de trabalho para o biênio 2020-2022 e debater as metas nacionais de 2021, que devem ser aprovadas no próximo Encontro Nacional do Poder Judiciário. Para a ministra Maria Tereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, em ano eleitoral, os desafios são ainda maiores. Como a promoção do acesso à justiça, da cidadania e do desenvolvimento econômico, a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional, o enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais, e a eficiência, transparência e economia na atuação dos órgãos judiciais e dos serviços notariais e de registro. Ao longo do fórum, o tema vai ser universal: o aperfeiçoamento do sistema de fiscalização da justiça. A ideia é que sejam estabelecidos métodos de trabalho nas corregedorias que priorizem o cumprimento das garantias constitucionais, que resultem em tribunais ainda mais eficientes. Trata-se ainda de uma forma de se garantir que as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça ao Poder Judiciário sejam cumpridas, já que estas metas também visam, em última análise, garantir que o processo tramite de forma célere, eficaz e justa. A aprovação das metas já será uma grande vitória e tornará a justiça muito mais integrada, transparente, ágil, consentânea com os interesses fundamentais, que são os interesses da cidadania e do cidadão. Começa daqui a pouco o segundo dia da audiência pública convocada pela ministra Rosa Weber para colher informações sobre o Fundo da Amazônia. E quem tem os detalhes sobre esse assunto para a gente é Fernanda Tavares, ao vivo. Oi, Fernanda, boa tarde. Qual vai ser o assunto discutido aí nesse segundo dia?
Oi, Evelyn. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Neste segundo e último dia de audiência, será a vez das organizações não governamentais apresentarem seus argumentos sobre o Fundo da Amazônia. Desde o ano passado, cerca de R$1,5 bilhão do fundo está congelado para projetos ambientais. A ministra Rosa Weber é relatora de uma ação em que partidos de oposição questionam o governo sobre uma suposta omissão no gerenciamento do fundo. Todas as informações coletadas, Evelyn, nessa audiência vão ajudar no julgamento da ação. Na última sexta-feira foram ouvidos representantes do governo federal e dos estados que fazem parte da Amazônia Legal. Vamos conferir agora na reportagem de Marta Ferreira. A audiência está sendo realizada por videoconferência por conta da pandemia de Covid-19. Criado em agosto de 2008, o Fundo Amazônia tem como objetivo captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. PSB, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade ajuizaram no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade por omissão para que seja reconhecida a omissão da União em relação à paralisação do Fundo Amazônia e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Os trabalhos da audiência foram abertos pela vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, relatora da ação. Esperamos ter em mãos, ao final, um conjunto fático-probatório relevante para a melhor solução do problema constitucional posto. E audiências públicas como esta, ao aproximarem o Supremo Tribunal Federal da sociedade e dos demais atores políticos e institucionais, atuam como um mecanismo procedimental legitimador das decisões constitucionais. Participam da audiência pública representantes de 28 entidades, incluindo órgãos do governo federal, estados que integram a Amazônia Legal, institutos de pesquisa, além de especialistas. O primeiro a se manifestar foi o embaixador Juliano Feres Nascimento, chefe da assessoria diplomática da vice-presidência da República. Depois falou pelo Ministério da Defesa o general de brigada José Eduardo Leal de Oliveira, que destacou o trabalho da Operação Verde Brasil. Ano passado, fechamos em 24 de outubro com 1.400 focos de incêndio combatidos por meio terrestre e mais 428 por meio aéreo, com mais de 2.000 militares capacitados a atuar como se brigadista fosse. O terceiro a se manifestar foi o ministro do Meio Ambiente. É preciso ter setor privado na Amazônia. É preciso aprovar e apoiar pequenos empreendedores, médios empreendedores e até grandes empreendimentos, tais como cosméticos, farmacêuticos, empresas que trabalhem com os recursos da bioeconomia e da biodiversidade da floresta, de tal sorte a gerar os empregos necessários para que esses 23 milhões de brasileiros que vivem com o pior IDH do Brasil tenham uma oportunidade melhor naquela região. Na sequência, foi a vez da manifestação dos secretários do Meio Ambiente dos estados do Maranhão, Amapá, Mato Grosso e Amazonas. A importância do Fundo da Amazônia, o que ele poderá trazer aqui a todos nós é de suma importância. A gente sempre escuta muito, como secretários de Meio Ambiente da Amazônia, que na Amazônia nada pode. E a nossa sugestão seria mudar essa perspectiva para entender o que pode e como pode na Amazônia. Também participaram da audiência o ministro Edson Fachin, o advogado-geral da União e o subprocurador-geral da República. Todos nós somos protagonistas, demandantes desta importante ação direta, mas somos também destinatários dos resultados dessa linda prestação jurisdicional que se avizinha. A audiência começa daqui a pouquinho, às 14h, e vai até às 19h. Lembrando que a transmissão é ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. Evelyn. Muito obrigada, Fernanda, pelas informações. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao presidente da República informações sobre a vacinação contra a Covid-19. O ministro é relator de 3 ações sobre o tema que tramitam na Suprema Corte.
O pedido de informações foi na ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. O partido quer que o presidente da República apresente um plano de vacinação contra a Covid-19 no prazo de 48 horas, para garantir direitos fundamentais como a saúde e a vida. Lewandowski deu prazo de 5 dias para que, além do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República também se manifestem sobre o processo. O partido entrou com a ação no Supremo depois que o presidente da República afirmou que a vacinação contra a Covid-19 não será compulsória e que o Brasil não vai adquirir a vacina Coronavac desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan, como havia sido anunciado pelo ministro da Saúde. A rede pede que o governo federal se comprometa a adquirir 46 milhões de doses de vacinas Coronavac e que a Anvisa analise em caráter de urgência, ou seja, em até 20 dias, os registros de vacinas internacionais já solicitados. Outros partidos também entraram no Supremo Tribunal Federal com diferentes ações sobre o tema. Além de tentar garantir que o governo seja obrigado a comprar as vacinas, eles pedem que os estados e municípios tenham autonomia para vacinar compulsoriamente os brasileiros contra o coronavírus. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, enviou as ações para o plenário decidir por causa da relevância da matéria e da emergência de saúde pública. Veja a seguir, termina hoje o prazo para o pedido de substituição de candidato aos cargos de prefeito e de vereador para as eleições municipais de 2020. A Constituição de 1988 ela é um avanço significativo na história brasileira, porque nós viemos de uma ditadura e a Constituição ela trouxe uma nova ordem jurídica, uma ordem baseada no direito, uma ordem democrática. Aliás, toda democracia deve ser baseada no direito. Investigado na Operação Publicano, que está no Líbano, não consegue tirar nome da lista da Interpol. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A Operação Publicano foi deflagrada em 2015 para desarticular uma organização criminosa formada por auditores fiscais do Paraná e empresários que se uniram para facilitar a sonegação de impostos mediante o pagamento de propina. Um dos empresários foi preso preventivamente em junho do mesmo ano, mas teve a prisão substituída por medidas cautelares. Em 2018, com autorização da Justiça, ele viajou para o Líbano, mas depois alegou problemas de saúde e não retornou para o Brasil. Com isso, uma nova prisão foi decretada. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que o mandado de prisão foi cumprido pelas autoridades do Líbano, que mesmo sem prender ou extraditar o empresário, impuseram medidas cautelares, apreenderam os documentos pessoais, fixaram fiança e o proibiram de deixar o país. O nome do acusado está na lista de difusão vermelha da Interpol, que é um alerta para países sobre a existência de ordem de prisão contra alguém. E segundo a defesa, por esse motivo, ele não consegue sair do Líbano. Por isso, foi pedido no STJ a retirada da restrição policial internacional. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do Paraná entenderam que os documentos apresentados não comprovam os alegados problemas de saúde, apenas as queixas do empresário. Ao negar o pedido de habeas corpus, a sexta turma também observou o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e destacou que o novo decreto prisional foi devidamente fundamentado em circunstâncias subsequentes à substituição da prisão por medidas diversas. Faltando poucos dias para as eleições municipais, técnicos da Justiça Eleitoral fazem os últimos ajustes para garantir que tudo esteja funcionando. Entre os acertos, o Tribunal Superior Eleitoral encaminhou urnas reservas para os estados, caso seja necessário substituir os equipamentos. Vamos ver na reportagem da Daniela Ramalho. 500 mil urnas são utilizadas nas sessões eleitorais de todo o país. A manutenção e responsabilidade são dos tribunais regionais eleitorais e do Distrito Federal. Mas você sabe o que é reserva técnica? São as urnas que permanecem aqui no depósito do TSE e são utilizadas para socorrer algum regional, caso ele tenha algum problema como inundação, algum tipo de vandalismo. Quando a gente adquire as urnas novas,
boa parte, né, a grande maioria, a esmagadora maioria vai para os tribunais regionais, mas uma pequena quantitativa vem aqui para o TSE para poder fazer parte da reserva técnica também. O ambiente é controlado, só entra quem tem autorização. Mas quem quiser agendar uma visitinha, pode. E é exatamente aqui que as urnas são guardadas. Um espaço de 2.580 metros quadrados, é enorme. E um pé direito de 4 metros. Cabem 15.000 urnas para compor a reserva técnica, sem contar essas aqui que já não servem mais e serão encaminhadas para reciclagem. A vida útil de uma urna eletrônica é de 10 anos. Das que já ultrapassaram esse tempo de uso, são 14.174 no depósito do TSE e mais de 80.000 espalhadas pelos tribunais regionais. Faltando menos de um mês para as eleições, o depósito está assim, com espaço de sobra. Como no Distrito Federal não tem eleições municipais, as urnas foram enviadas para outros estados. E para que todas as urnas estejam funcionando numa boa, todos os cuidados são tomados com o armazenamento. Elas não podem estar em contato com o chão para evitar umidade ou acúmulo de poeira. O trabalho por aqui é do tamanho do galpão. Enorme. A cada 4 meses ela precisa passar por uma exercitação, que é você ligar, energizar os componentes e dar carga na bateria dela. Ela possui uma bateria interna e essa bateria é como uma bateria de um celular. Ela vai descarregando, mesmo se você deixar o celular desligado, ele vai descarregando. Haja trabalho e haja gente. O pessoal aqui é empenhado. E termina hoje o prazo para o pedido de substituição de candidatos aos cargos de prefeito e de vereador para as eleições municipais de 2020. A lei das eleições permite que o partido ou a coligação substitua o candidato que for considerado inelegível, renunciar, falecer ou ainda tiver o registro indeferido ou cancelado. A substituição pode ser solicitada até 20 dias antes do primeiro turno e deve ser feita em até 10 dias depois do motivo da substituição. A exceção só acontece em caso de falecimento. Vale lembrar que, na hipótese de substituição, cabe ao partido político ou à coligação divulgar o fato para esclarecer o eleitorado. Será indeferido o pedido de substituição de candidatos quando não forem respeitados os limites mínimo e máximo das candidaturas de cada gênero. Todas as regras estão previstas em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. A partir de hoje, os jornalistas que vão cobrir as eleições devem se cadastrar na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet. São 2 credenciamentos que devem ser feitos no site do Tribunal Superior Eleitoral. O virtual, que vai funcionar por grupos de WhatsApp. As informações serão enviadas pelo aplicativo e de acordo com cada veículo: rádio, TV, imprensa escrita e fotojornalismo. Os interessados devem preencher o formulário para acessar o Centro de Divulgação das Eleições Virtual, o CDE. O credenciamento vai até o dia 29 de novembro. Os cadastros podem ser feitos pelos próprios jornalistas. O outro credenciamento, também no site do TSE, é para cobertura presencial e deve ser feito pelo veículo de comunicação, do dia 3 ao dia 29 de novembro. A medida será adotada para limitar a quantidade de profissionais e evitar aglomerações por causa da pandemia. As credenciais deverão ser compartilhadas entre as equipes e valem tanto para o primeiro turno, no dia 15 de novembro, quanto para o segundo turno, marcado para o dia 29, e serão distribuídas nos dias 12 e 13 de novembro na Assessoria de Comunicação do TSE. Vale lembrar que todas as informações e os dados produzidos pelo CDE, o Centro de Divulgação das Eleições, vão estar disponíveis na página do Tribunal, no YouTube e nas redes sociais do TSE. No próximo bloco, conheça o serviço de conciliação e mediação virtual da Justiça Gaúcha. Em 2020, a nossa Constituição completa 32 anos. E diante de tudo que estamos vivendo, te convido a refletir sobre o disposto no artigo 225, que garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe que é dever do Estado e de toda a coletividade defender e preservar para presentes e futuras gerações.
E você, tem feito a sua parte? A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta identificar e localizar possíveis obras inéditas do cantor Renato Russo, que morreu em 1996. Batizada de Operação Será, referência a uma das músicas da banda Legião Urbana, a ação foi deflagrada após ordens judiciais expedidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esta é a segunda fase das investigações que começaram há um ano, depois que Juliano Manfredini, filho de Renato Russo e detentor dos direitos autorais do pai, denunciou a suspeita de ocultação de músicas inéditas do cantor. Um dos alvos das buscas é um estúdio de gravação usado nos últimos anos de vida por Renato Russo. Pelo celular ou computador e sem precisar sair de casa, a Justiça Gaúcha resolve os problemas dos cidadãos. Isso graças ao Sejusc, um serviço de conciliação virtual que permite que os casos sejam resolvidos sem a necessidade da abertura de um processo. O conciliador e mediador Eliseu Santos da Silva acredita que o serviço veio para ficar. Ele já realizou diversos atendimentos desde a instalação do Sejusc Online quando a pandemia começou. Então essa plataforma veio nesse sentido, veio auxiliar com que as partes possam, por si só, ingressarem com uma demanda, com um problema, pedindo a cobertura do manto do Poder Judiciário para que os seus conflitos sejam resolvidos. Esta plataforma pode ser usada para cobrança de dívidas, revisão de contratos, reclamações relativas a compras de mercadorias, contratação de serviços, revisão de valores de prestações, mensalidades, aluguéis e superendividamento, por exemplo. Os interessados podem pedir o serviço virtual pelo site conciliação.tjrs.jus.br. Vou repetir, conciliação.tjrs.jus.br. E a sessão com conciliador ou mediador vai ser marcada em prazo máximo de 15 dias. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso do Curitiba Futebol Clube e o time paranaense. E o time paranaense vai ter de pagar a repercussão do direito de imagem sobre o salário do jogador Rafinha. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região entendeu que os pagamentos efetuados mensalmente tinham o intuito de fraudar a legislação trabalhista. O jogador Rafael da Silva Francisco, Rafinha, atuou profissionalmente no clube por 3 anos. O atleta alegava que o contrato previa um salário reajustado no início de cada ano e o pagamento de uma parcela mensal por fora referente ao direito de imagem. Os valores eram pagos a uma empresa aberta em nome do jogador. Segundo ele, a parcela do direito de imagem era parte do salário e por isso teria repercussão sobre 13º, férias e FGTS. O Curitiba sustentou que os valores referentes a direito de imagem têm natureza indenizatória e civil e são negociados diretamente com o jogador por meio de regras livres, fora do contrato de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região julgou o pedido procedente. Para o TRT, muitos dos valores pagos eram diferentes do salário básico do jogador, com o intuito de fraudar a legislação trabalhista para evitar a incidência de sua repercussão sobre as demais parcelas salariais. O relator do recurso de revista do clube na terceira turma do TST, ministro Agra Belmonte, explicou que a parcela paga a título de direito de imagem não tem natureza salarial. A exceção ocorre quando for constatado o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos direitos trabalhistas. E conforme o TRT, os valores pagos remuneravam, na verdade, a contraprestação do serviço e não o uso da imagem do atleta. Daí a atribuição de natureza salarial à parcela. De acordo com o ministro, para chegar à conclusão contrária, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é vedado na instância superior. A decisão foi unânime.
O Jornal da Justiça fica por aqui, não custa nada a gente lembrar. Às 2h da tarde tem audiência pública para discutir o Fundo da Amazônia. Essa audiência foi convocada pela ministra Rosa Weber e reúne diversas autoridades no assunto. A transmissão é ao vivo aqui na TV Justiça, também pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. Então, não tem desculpa para não ficar ligado. Uma ótima tarde para você. Tchau.